Laudo pericial de cumprimento de sentença. Você sabia que um laudo pericial de cumprimento de sentença pode ser passível de retificação mesmo após a sua homologação pelo juízo? Meu nome é Pedro Neto. Desde 2013, eu atuo como perito judicial em ações de revisão de contratos bancários, entre diversas outras modalidades. Nestes mais de 10 anos atuando como perito judicial, já tive que retificar algumas vezes os cálculos de cumprimento de sentença que, inclusive, haviam sido homologados pelo juízo de primeiro grau. Por que isso ocorre? Isso ocorre devido a decisões proferidas por instâncias superiores em recursos de agravo às decisões que homologaram os cálculos periciais. Muitas vezes, estas decisões acabam modificando sentenças que, inclusive, transitaram em julgado, o que, ao menos teoricamente, seria impossível. Mas isto acontece. Anos atrás, elaborei cálculos de cumprimento de sentença que determinaram a devolução de valores ao correntista, inclusive aqueles relativos a pagamentos de empréstimos que haviam sido contratados, seguros que haviam sido tomados pelo correntista e diversos outros valores referentes a serviços que haviam sido efetivamente tomados pela parte requerente. De acordo com o meu entendimento técnico, tais cobranças tinham o seu fato gerador identificado, mas foram tidas como indevidas pelos magistrados simplesmente em virtude da não apresentação dos respectivos contratos, os quais datavam de mais de 20 anos antes da demanda. Esta decisão ela foi inclusive ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de forma que eu elaborei os cálculos atendendo de forma estrita aquilo que transitou em julgado e cheguei a apurar um valor de mais de 25 milhões de reais em favor da parte autora. Após prestados 3 esclarecimentos, o banco réu impetrou um agravo de instrumento, o qual acabou por modificar, inclusive, a decisão do STJ que havia transitado em julgado. Tal acórdão determinou a realização de novos cálculos, considerando o expurgo de tarifas, taxas e encargos bancários não contratados, mas sem incluir entre estes os débitos que haviam sido realizados em favor do correntista. Em virtude de tal decisão, o valor da condenação foi reduzido para um pouco mais de 529 mil reais. A parte autora tentou reverter tal acordo, mas não obteve sucesso. Entre o primeiro laudo que eu apresentei e a última complementação que eu fiz em atendimento a esse acordo no Tribunal de Justiça do Paraná, transcorreram mais de 3 anos. Portanto, gente, esteja sempre preparado e arquive adequadamente os dados relativos aos laudos que você produziu e os seus respectivos cálculos, as suas respectivas planilhas. Hoje mesmo eu estive avaliando um outro processo em que ocorreu algo semelhante. Neste outro caso, também de cumprimento de sentenças relativos ao afastamento de expurgos inflacionários em contratos bancários, eu apresentei o meu laudo pericial original no final de 2017, ou seja, há mais de 5 anos atrás. 4 meses após a apresentação do laudo original, eu prestei os primeiros esclarecimentos em março de 2018. As partes novamente se insurgiram contra o laudo pericial, motivo pelo qual, em outubro de 2018, eu apresentei o segundo laudo pericial de esclarecimentos. Mas não pensem que parou por aí. 2 anos e 2 meses após o laudo original, em janeiro de 2020, eu apresentei o terceiro laudo pericial de esclarecimentos. As partes impetraram agravos, opuseram embargos de declaração e mesmo após tudo isso, meu laudo pericial ele foi homologado
pelo juízo de primeiro grau em 28 de agosto de 2020, aproximadamente 2 anos e 9 meses após a apresentação do primeiro laudo. Computem aí. Novamente, ocorreram diversos embargos e agravos no instrumento, o que resultou na anulação da decisão que homologou a prova pericial, e isto mesmo após passados impressionantes 4 anos e 7 meses, desde que eu apresentei o laudo original. 4 meses após tal decisão, a sentença foi retificada, determinando a atualização dos valores de cumprimento de sentença, porém sem considerar a data do depósito judicial que havia sido feito em garantia do doutor juízo, o que, de acordo com o meu entendimento, é bastante incomum. Ainda insatisfeitas com a retificação das premissas de cálculo, ocorreram novos embargos e agravos de instrumento, de forma que em março desse ano, março de 2023, 5 anos e 4 meses após o primeiro laudo, o laudo original, foram determinadas em acórdão as novas premissas para a atualização dos valores de cumprimento de sentença. Ou seja, pessoal, após intimado no dia 14 desse mês, eu terei que revisar todos os cálculos que eu fiz há quase 6 anos atrás. Novamente, eu enfatizo. Falei isso em um vídeo algumas semanas atrás. O que poderia ter acontecido com o perito? O que poderia ter acontecido comigo durante todo esse tempo? Se eu tivesse morrido durante a pandemia? Pois é, se você deseja ser perito, esteja preparado. Mantenha todos os dados dos trabalhos realizados de forma segura, pois muitas vezes você terá que revisá-los e atualizá-los mesmo, é, mesmo passados muitos anos. E aí, você está preparado para isso? Caso tenha dúvidas, deixe seus comentários logo aqui abaixo e não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você sabe que têm real interesse em atuar como auxiliares da justiça. Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês do Pedro Neto. Nos vemos no próximo vídeo.